Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. O primeiro assunto que eu quero falar hoje não pode ser outro a não ser que entramos em novembro e com isso veio o fim do Halloween. Eu sou muito fã do Halloween, eu vim fazendo uma temporada aí de episódios temáticos de Halloween, porque estávamos em outubro, mas agora Halloween chegou ao fim. E semana passada, né, foi oficialmente o último episódio do mês de outubro, então agora já estamos em novembro, Halloween foi essa semana. E a minha festa de Halloween foi essa semana, pra quem não sabe, eu amo Halloween, então ano passado, demorei inclusive, porque faz muito tempo que eu queria dar festas de Halloween, mas ano passado comecei com essa ideia de dar uma festa de Halloween. Então esse ano tivemos a segunda festa, foi o segundo ano consecutivo que eu dou uma festa de Halloween. E a festa aconteceu sábado, foi muito legal. Eu me fantasiei de Scooby-Doo, da turma do Scooby-Doo com a minha família. Eu era o Salsicha, o meu marido era o Scooby, a minha mãe era a Velma, minha irmã era a Daphne, meu cunhado era o Fred e o meu pai era um fantasma que a gente caçou. Então foi muito legal. Eu postei um vídeo, né, de como foi a festa, da nossa fantasia e tudo mais lá no meu Instagram. Então vai lá pra vocês verem se vocês não tiverem visto ainda. No TikTok também postei, André_Nardini em todas as redes. Vai lá me seguir e ver tudo que eu posto. Mas falando do fim do Halloween, estou muito triste porque acabou, sou muito fã dessa data. Porém, estou feliz porque agora chegamos em novembro e começou oficialmente a temporada do Natal. Então, sim, eu acabei de tirar todas as decorações de Halloween da minha casa, porque não só pra festa, né, mas mês de outubro inteiro eu deixei a minha casa decorada de Halloween. Hoje, literalmente hoje, que eu estou gravando dia 1 de novembro, tirei todas as decorações de Halloween daqui. E por mim, eu já colocava as decorações de Natal. Porque começou novembro, já tô ouvindo a Mariah Carey cantar, entendeu? A própria já faz piada sobre isso, todo ano ela posta um vídeo no dia 1 de novembro de uma transição do Halloween pro Natal. É maravilhoso, eu amo. Ela postou um esse ano que tá tudo. Ela descongelando pro Natal, brincando com essa piada de que sempre que o Natal tá chegando, o povo brinca que ela está sendo descongelada, né? Porque ela só ressurge no Natal com a música famosíssima dela, de Natal, que eu amo. Então, tudo pra mim. Por mim, já começaria a decorar minha casa pro Natal. Não vou começar ainda, confesso que mais por causa do meu marido, porque ele fala que se já colocar toda a decoração agora, quando chegar até o Natal, ele já tá cansado da casa decorada daquele jeito e tudo mais. Então, eu deixo o mês de novembro sem decoração nenhuma, mas dia 1 de dezembro estarei montando tudo, tá? Eu amo Natal, gosto muito dessa época, mas eu sei que tem gente que não gosta do Natal, né? Falei sobre isso em um grupo hoje, num grupo de WhatsApp que eu tenho com os meus amigos, que tinha gente lá que não gostava do Natal. Triste, porque eu gosto muito. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam do Natal? Vou falar mais sobre Natal nos episódios que vêm, né? Porque agora é o comecinho da temporada do Natal, mas não chegou tão perto assim ainda. Então, mais pra frente vou falar mais sobre o Natal, mas quero já introduzir esse tópico. Falem pra mim, contem pra mim se vocês gostam do Natal ou não. Bom, outro assunto que eu também não podia deixar de comentar aqui, que tá, na verdade, até um assunto um pouco triste, é a morte do Matthew Perry, o ator que fez o Chandler em Friends. Não tinha como eu não comentar isso aqui, porque eu falo bastante sobre filmes, séries e mundo pop em geral aqui. E Friends é uma série que eu amo muito. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma série preferida, eu provavelmente escolheria Friends, porque eu amo demais, marcou muito a minha infância, né? Eu assistia com os meus pais quando passava na TV, quando tava passando. Depois a gente alugava na locadora quando vieram as locadoras, né? A gente conhecia lá, alugava. E daí depois eu assisti
pra colocar tudo em dia. Comprei todos os DVDs, enfim, eu amo, já assisti mais de uma vez a série inteira. Eu e meu marido amamos, somos muito fãs. Ficamos muito tristes com essa notícia. E é muito, muito triste, né, o que aconteceu, saber que ele foi tão jovem embora, porque a gente sabe que esse ano, principalmente, eu senti bastante isso, que muitos ídolos, não necessariamente ídolos, mas muitas pessoas famosas foram morrendo, né? Muita gente morreu esse ano. E daí me bateu esse sentimento de que eu cheguei numa idade em que as pessoas que são famosas, que eu conhecia há muito tempo, porque quando eu era mais novo elas já eram famosas e hoje em dia ainda são, elas estão ficando cada vez mais velhas. Então é meio natural que isso vai acontecer. Mas no caso dele especificamente, ele era muito novo ainda, não foi uma coisa natural, digamos assim. A gente sabe de tudo que já aconteceu na vida dele, ele tem uma história muito triste, né, de vida, mas todo mundo que conheceu ele, todas as entrevistas, todas as pessoas que falam que já conversaram com ele, gostavam muito dele. Então, apesar de ele ter tido várias dificuldades na vida dele, a gente sabe que ele era uma pessoa muito legal. Então é muito triste a gente perder uma pessoa assim, né? Enfim, eu não sabia que ele tinha lançado um livro, porque apesar de eu ser muito fã da série, eu não acompanho tanto assim todos os atores, né, individualmente, pessoalmente, o que eles estão fazendo da vida deles. Então eu não sabia do livro dele. Mas, né, com a morte dele, o livro voltou à tona, porque lá no livro ele fala de tudo que aconteceu, né, na vida dele. E daí eu fiquei curioso e comecei a ler, então vou falar sobre o livro aqui também, conforme eu for lendo. Eu já li, eu tô no primeiro capítulo ainda, comecei a ler agora, mas ele já começa falando desses problemas dele, já começa falando de um episódio em que ele quase morreu, então já começa bem forte assim o livro, e eu obviamente já chorei muito, porque só de lembrar eu tenho vontade de chorar, eu sou uma pessoa muito chorona. Estou me segurando aqui para não chorar, mas é isso. Queria passar por esse assunto porque, né, foi muito marcante tudo que ele fez. Enfim, não poderia deixar de falar. Continuando aqui, vamos mudar um pouco de assunto, já que, mas no mesmo assunto, né, de séries, porque eu quero falar sobre American Horror Story. American Horror Story está em sua 12ª temporada. Eu já falei aqui em outro episódio, quando a série ia ser lançada, foi anunciado que seria só a primeira parte dessa temporada, né? Porque, por causa da greve dos atores, eles não conseguiram gravar todos os episódios. Então, lançaram a primeira parte dessa temporada só, que foi o que eles conseguiram gravar. São 5 episódios, se eu não me engano. São 5, sim. Essa primeira parte. E eu queria falar um pouco sobre eles. Já lançou todos os episódios, eu assisti todos. Eu sou muito fã da série. As 2 últimas temporadas eu não gostei tanto, achei meio fracas, a 10ª e a 11ª. A 11ª ainda eu gostei um pouco mais do que a 10ª, mas comparando com as temporadas anteriores, continuava sendo bem fraca. Só que essa 12ª eu tô gostando bastante. Eu acho que ela voltou nesse clima de American Horror Story mesmo, de coisa meio sobrenatural, mas que a gente não sabe ainda direito se é sobrenatural ou não. Esse clima tenso de mistério no ar. Eu gosto bastante dessa vibe da série. Porém, eu acho que ela ainda não explicou muita coisa. Tipo, ela não introduziu muito sobre o que é a história ainda. E já foi metade da temporada, né? Foi a parte 1 inteira. Normalmente tem 10 episódios, e quando tem bastante são 12, mas eu acho que vão ser 10 nessa temporada, não sei se já confirmaram. E assim, 5 episódios já se foram, e a gente ainda não sabe no que vai dar essa história. Ainda tá numa grande introdução do assunto, que a gente não sabe pra onde vai, não sabe no que vai dar, mas mesmo assim eu tô gostando bastante. Cada episódio teve alguma coisinha ali, né, falando da história, um suspense, algum mistério.
Nada foi muito resolvido ainda, mas ainda temos a segunda metade da temporada, que é onde eu espero que tudo seja resolvido mesmo e que eles não enrolem tanto mais para chegar no último episódio e querer resolver tudo. Eu espero que, né, a partir do próximo episódio, que vai ser na segunda parte da temporada, que a gente não sabe quando vai ser lançada, porque, né, não acabou a greve ainda, então sabemos que vai ser ano que vem, não sabemos quando. A gente espera que vai ser ano que vem, né, porque a gente não sabe quando a greve vai acabar, mas enfim. Eu espero que quando voltar a série, eles desenrolem logo essa história e comecem a contar já no próximo episódio, porque estou curioso para saber no que vai dar e por enquanto nada foi revelado ainda. Diferente de outra série que também foi lançada só a primeira parte da nova temporada, que é a série Chuck. Também já falei sobre ela aqui quando foi anunciado que American Horror Story seria lançado só a parte 1 dessa nova temporada. De Chuck também foi anunciado que seria só a parte 1 pelo mesmo problema da greve, não terminaram de gravar tudo. Também já saiu todos os episódios dessa primeira parte. Só que, diferente de American Horror Story, a gente já conseguiu entender um pouco mais em que caminho essa temporada de Chuck tá indo. Assim, a premissa de Chuck é sempre mais ou menos a mesma coisa, desde os filmes, né, até todas as temporadas da série. Agora a gente tá na terceira temporada, se eu não me engano, é a terceira ou é a quarta? Não, é a terceira. Eu acho que é a terceira. E a premissa é a mesma, né, o Chuck matando um monte de gente e uma pessoa principal, que na série é o Jake, que é um jovem, né, ele é um adolescente, tentando impedir que ele faça isso. É a mesma premissa desde o primeiro filme. Mas sempre tem alguma história por trás disso, né? Então a gente teve essa história de algo que está acontecendo com o Chuck por ele estar há muito tempo como um boneco, né? Quem assistiu os filmes sabe que existe essa parte da maldição, que ele... Da maldição não, né? Do feitiço, sei lá. Quando ele transferiu a alma dele, que ele era uma pessoa, transferiu para um boneco, ele não podia passar muito tempo no boneco, senão ele nunca ia conseguir sair do boneco, né, e voltar para um corpo humano. Então ele tinha que achar um humano para transferir a alma dele de volta para o humano. É sempre essa a premissa também. Então, existe também como eu posso falar, um mau desenvolvimento dessa ideia, porque a ideia antes era que se ele passasse muito tempo num boneco, o boneco começaria a virar uma pessoa, então começaria não dava para arrancar o braço do boneco mais porque ia virar um braço de uma pessoa mesmo, então se você cortar fora, vai ter toda a estrutura óssea e músculo e tal de humano. Mas isso meio que foi abandonado e agora eles fingem que nada aconteceu, mas de vez em quando o Chuck se machuca, tanto é que ele tem os cortes na cara, né? Enfim, essa parte da história é meio bagunçada. Mas nessa temporada eles estão explicando essa ideia de que tá acontecendo alguma coisa errada com ele, porque faz muito tempo que ele está no corpo de um boneco, então a gente já entendeu que a história da temporada é essa. E parou de um jeito que não foi proposital, né? Que teve essa divisão de parte 1 e parte 2, mas parou de um jeito que foi legal pra gente ficar curioso do que vai acontecer e esperar pela segunda parte. Então, estou empolgadíssimo para a segunda parte também, que também não sabemos quando vai ser lançada. E o que me deixa mais preocupado ainda nessa série é porque são crianças, né? São adolescentes. Tudo bem que da primeira temporada para essa, eles já cresceram muito, porque criança é assim, adolescente é assim. Então, eles já estão ficando tudo marmanjo. Mas espero que a greve acabe logo, para eles conseguirem gravar logo e essa diferença não ser ainda maior. Mas quero dizer que estou gostando dessas duas séries, American Horror Story e Chuck. As novas temporadas estão muito legais e eu recomendo quem gosta desse estilo, dessas séries, assistir. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que é um filme da minha estante. E sim, chegamos nele. Está aqui para mim, vou mostrar para vocês. Amanhecer, parte 2. Chegamos no último filme da saga Crepúsculo. Eu também não tinha esse DVD ainda, eu falei pra vocês que eu não tinha comprado. E eu comprei o Blu-ray, desse daqui eu consegui comprar o Blu-ray. Episódio passado eu reclamei que não comprei o Blu-ray de Amanhecer Parte 1, porque ele não tinha todos os extras do DVD. Faltava coisa, e eu queria todos os extras.
No da parte 2, colocaram os mesmos extras no DVD e no Blu-ray, que é o que deveria ter feito desde sempre. Não sei porque esqueceram, acho, de colocar no Blu-ray de Amanhecer Parte 1. Enfim, comprei o Blu-ray, está aqui, eu assisti e foi tudo. Mas vou fazer a minha crítica sincera aqui. Eu já dei uma prévia no episódio passado sobre uma coisa que me incomoda muito nesse filme e que eu não gosto, que é a computação gráfica que eles usaram para fazer a filha do Edward e da Bella. Porque, como eu expliquei também no episódio passado, no livro ela é descrita como um bebê em que você percebe que ela não é um bebê comum, porque um bebê normal está no começo da vida dele, ele não entende direito ainda o que está acontecendo tanto, né, em volta dele, então ele fica com o olhar meio disperso, ele não presta atenção direito se você estiver falando com ele, pode ser que ele não olhe para você e tal. No livro é descrito que a Renesmee, que é o nome dela, esse nome, inclusive, muito criticado por muitas pessoas, a gente sabe que ele é bem ruim, mas, né, é a Bella sendo Bella. Renesmee é o nome, pra quem não sabe, é a junção do nome da mãe da Bella com o nome da mãe do Edward, e ficou essa maravilha. A Renesmee é descrita no livro como uma criança que entendia já. Você olhava pra cara dela e você via que ela tava te entendendo, que ela tava prestando atenção em você, que ela não tinha um olhar disperso de um bebê comum, porque ela é meia vampira, né? Então, eles não quiseram usar um bebê normal, um bebê humano, porque senão ia ter esse olhar desperto de bebês e não quiseram fazer isso. Daí eles tiveram a brilhante ideia de fazer a cara dela em computação gráfica nos bebês. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa atriz aqui, que tá no pôster do filme, que é a Mackenzie Foy. Ela tinha 8 anos, se eu não me engano, na época das gravações, só que eles precisavam dela desde bebê. Então eles pegaram um bebê real para usar só o corpo do bebê e foram colocando a cara da Mackenzie, né, reduzindo a idade dela, mudando computadorizadamente em computação gráfica para ela ficar mais nova e colocando na cara desses dublês de corpo que eles foram usando, né, para cada idade que ela teria. Só que, gente, não ficou bom, ficou muito mal feito, ficou muito óbvio que era computação gráfica, não ficou natural, não ficou legal. E eu assisti a versão com comentários do diretor desse filme, né, que eu gosto de assistir, que é quando você coloca lá a opção do áudio com comentários, que daí alguém fica, normalmente é o diretor mesmo, fica comentando cena por cena, contando o que tá acontecendo. Eu ativei essa opção. E assim, ele conta essa história que a gente já sabe, que eles usaram a computação gráfica para fazer a cara da bebê, né, da criança. E daí, ele em momento nenhum fala que ficou bom. Mas em momento nenhum também ele admite que ficou ruim. A única coisa que ele fala é que ele queria que eles tivessem tido 6 meses a mais para conseguir trabalhar mais no rosto dela. Então ele não falou com todas as letras que ficou ruim, mas já deu para perceber, né? Ele falou que eles tiveram 1 ano, né, entre as filmagens e o lançamento para trabalhar nisso, para fazer um trabalho bem feito, mas que ele queria que eles tivessem tido pelo menos mais 6 meses para trabalhar um pouco mais nisso, porque era um desafio muito grande, disse ele. Então, assim, ele sabe que ficou ruim. E realmente eu acho que foi falta de tempo, porque ele fala que quem trabalhou nesse processo foi a mesma pessoa responsável pelo filme Benjamin Button, que é aquele filme em que a criança nasce com cara de velho e vai, o contrário, né, vai rejuvenescendo. Que é o mesmo ator desde sempre, que é o Brad Pitt, e eles foram rejuvenescendo ele, deixaram ele mais velho, né, quando criança, e foram rejuvenescendo ele tudo em computação gráfica. E é bem feito. Também a mesma pessoa que fez o Capitão América no primeiro filme, antes dele se tornar o Capitão América, ele é um cara super magro e tal. Só que o Chris Evans não era um cara super magro e tal. Então tiveram que fazer ele parecer mais magro durante, sei lá, acho que meia hora. A primeira meia hora do filme é ele com essa aparência. E ele é o principal, então ele tá lá se mexendo, fazendo um monte de coisa, só que ele tinha que parecer magro.
E fizeram também super bem. Você assiste, você nem fala que é computação gráfica. E a mesma coisa que eu falei de Amanhecer Parte 1. Quando fizeram a Bella ser mais magra, né? Porque ela tava lá sendo comida por dentro pela Renesmee, que tava na barriga dela quando ela tava grávida. Também foi essa mesma pessoa responsável por isso. E foi muito bem feito. Só que o desafio do rosto da Mackenzie Foy, aparentemente, era muito maior do que esses outros trabalhos. E ela não conseguiu fazer um trabalho bom. Não tem como defender, gente. Infelizmente tá ruim. Você enxerga lá que é computadorizado, que é de mentira. Não ficou legal. Me incomoda muito. Toda cena que ela aparece, eu quero morrer. Eu tenho vontade de fechar o olho, pular a cena e ir pra uma cena que ela não apareça. Porque é muito feio. E daí, a gente também, nós fãs que sabemos bastante da saga, a gente não gosta, tá? Eu tô num grupo de fãs de Crepúsculo no Facebook e todo mundo fala mal, todo mundo sabe que é mal feito, mas a segunda opção que eles tinham era muito pior. Eles tinham feito uma boneca animatrônica, né, que eles falam, pra ser a bebê. Porque daí eles iam conseguir controlar por controle remoto, sei lá, e daí também não ia ter esse olhar disperso de uma criança e tal. Mas ela era muito feia. Pra vocês terem uma noção, o apelido dela é Chuckasme. Porque eles chamavam ela de Chuck. E daí também tem até histórias, lendas urbanas de que ela tá exposta num museu agora. E que os funcionários do museu veem ela correndo pelos cantos do museu à noite. Então ela é o Chuck, tá? Mas assim, é só lenda urbana, enfim. E era muito feia, e o diretor, inclusive, nos comentários do Blu-ray, ele fala sobre isso. Ele fala que a outra opção era essa, e eles viram que não ia dar certo, porque, né, era muito feia. Era muito óbvio que era uma boneca. Era uma boneca muito mal feita também, a cara dela era horrível. Então, joga no Google. Filha, Bella e Edward, vai aparecer. E tem gente que, inclusive, vê essa imagem e pensa que é assim de verdade no filme. Gente, não é, tá? No filme é bom? Não. Mas poderia ser pior se fosse essa boneca ridícula. Então, a opção que a gente teve ainda foi a menos pior. Mas continua sendo ruim, tá? E isso acontece durante a primeira hora inteira do filme. Claro que tem algumas cenas que ela não aparece, e daí tá tudo bem. Mas a primeira hora inteira do filme é essa montagem, essa computadorização. E daí só chega na metade do filme, né? Que é depois dessa meia hora, dessa primeira hora, aliás, a segunda hora do filme é com a atriz de 8 anos mesmo, ela mesma. Então daí fica tudo bem. Mas essa primeira hora é sofrível de assistir quando ela aparece. Então, é por isso que eu não gosto desse filme. Esse é o único exclusivo motivo para eu pensar 1000 vezes antes de talvez reassistir esse filme. Porque de resto eu gosto muito. Eu gosto muito de assistir, de ver a Bella como vampira, de como ela tá se comportando. Eu gosto muito da relação dela com o Charlie, né, que é o pai dela, de como eles vão resolver isso, o que eles vão fazer para ele continuar vendo ela, mas não pode contar que ela é vampira, o que vai acontecer, gosto muito disso e tal. Então, assim, tem várias coisas que são legais de assistir nesse filme, mas ao mesmo tempo também, chega no fim, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tá, gente? Mas filme antigo também, hein? Mais de 10 anos que foi lançado. Chega no fim e a gente tem a fatídica, é assim que fala? Fatídica? Acho que é. Fatídica cena da luta, da guerra entre os vampiros, os Cullen, né, que é a família do Edward com os amigos dele, contra os Volturi. Por quê? Os Volturi não querem que existam crianças vampiro, que são quando você transforma uma criança em vampiro. Você morde uma pessoa, você é vampiro, morde uma criança e ela vira vampiro. Essa criança vai ser descontrolada, porque ela não tem essa noção da vida que um adulto tem. Então ela não vai saber controlar os instintos deles. Então não pode existir crianças vampira. E daí eles pensam que a Renesmee é uma criança vampira. Só que ela não é, né? Ela é meia humana, meia vampira. Ela nasceu assim. Ela estava na barriga da Bella já como essa híbrida. Então ela não é necessariamente esse tipo de criança. Ela não é descontrolada, ela tem toda essa consciência que a gente já falou que ela tem.
Só que eles não sabem disso ainda, então se preparam para toda essa guerra, porque eles acham que eles vão ter que ir lá para arrancar a menina dos Cullen. E daí, no livro, não existe uma guerra. Eles chegam frente a frente, tudo é explicado, tudo é resolvido e vira as costas e vai embora, cada um pro seu canto. No filme, isso ia ser muito sem graça. Por que eles iam fazer um filme inteiro sobre isso para chegar lá na hora e nada acontecer? Então eles inventaram uma cena de guerra que, na verdade, no fim a gente descobre que é só uma visão da Alice, né? A Alice, que é a irmã do Edward, ela vê o futuro e ela consegue ver que se eles lutarem, o pessoal dos Cullen, dos Volturi, vão tudo morrer. Então ela mostra isso pro chefão, né? O Aro, que é o chefe. Ela dá a mão pra ele consegue ler pensamentos quando ele encosta em alguém. Ela dá a mão pra ele e mostra essa visão que ela teve. Só que a visão dela pode mudar, né? Dependendo das escolhas das pessoas. Então ele vê que se eles escolherem lutar, eles vão morrer. E ele não quer morrer. Só que a gente não fica sabendo disso logo no começo. Ela dá a mão pra ele, daí ela tira a mão dele e fala assim, não importa o que eu te mostrar, você vai querer matar a Renesmee de todo jeito. E daí começa toda uma luta e começa o povo a morrer, o Carlyle, que é o pai do Edward, morre, e daí um monte de gente morre, um monte de lobo morre, todo mundo morre, o Jasper morre, enfim, todo mundo morre, vai todo mundo morrendo. E você é desesperado quando você não sabe o que vai acontecer, principalmente se você é fã e lê o livro como eu. A gente sempre fica com esse medo deles mudarem coisas, né? Do livro pro filme, porque isso acontece. E daí, quando a gente assistiu a primeira vez, nós que tínhamos lido o livro, a gente não sabia que tudo isso era mentira, porque no livro não foi assim. Então, foi um desespero da gente pensar que eles tinham realmente decidido matar vários personagens. Até que, no fim, é revelado que era tudo só uma visão, e a gente foi enganado durante esse tempo inteiro. Eu gosto até dessa ideia, mas assim, é extremamente necessário para a história do filme? Não é. Então é só uma encheção de linguiça, é só um jeito de fazer a história ficar mais interessante. Por isso que no episódio passado eu falei que dava para ter parado naquele filme. A única coisa que não fica resolvida é essa questão da relação da Bella com o Charlie, né? Que é o pai dela, de como ele vai agir agora, né? Eles vão... Até assim, no outro filme, eles falam que vão falar pro Charlie que a Bella morreu, né? O plano deles é esse, falar que ela morreu de algum jeito, pra ele não ver mais ela, porque se ele visse ela como vampira, ele ia perceber que ela tava diferente. Então a gente pode até, se a gente parar no filme anterior, ficar pensando que foi isso que aconteceu. É triste, não é legal. Nesse filme tem uma resolução melhor pra essa história, mas podia ser isso que tivesse acontecido. Então é por isso que eu falo que no filme anterior podia ter acabado ali. Acaba com a Bella acordando, abrindo os olhos, ela virou vampira. O Jacob teve imprint na Renesmee, então ele não vai mais chorar pela Bella. E tá tudo resolvido, entendeu? Não vai mais ter esse conflito, todos os outros conflitos já foram resolvidos, ela tá viva, teve até um filho, olha que beleza. Podia ser um final feliz ali, exceto pela parte do Charlie. Por isso que eu falo isso. Então, é isso. Mas, no geral, eu gosto bastante desse filme, da história. Eu acho ele bem feito, acho ele bem desenvolvido, como a história, né? O roteiro dele é bem feito. A computação gráfica da Renesmee não é nada bem feita. Então, é isso que me irrita mais no filme, assim, em geral. Como fã, eu dou 4 estrelas pra ele. Eu tiro 1 estrela só por causa da Renesmee. Como um crítico de cinema, deixando o meu lado de fã de lado, eu dou 3 estrelas, porque daí merece tirar 2 estrelas essa computação gráfica ruim da cara dela, tá? E o Blu-ray eu também dou 5 estrelas, porque tem os comentários, tem making off, tem um monte de coisas que gosto. Só não tem, mas isso eu tava pensando depois, acho que só no Eclipse, no DVD de Eclipse, tem cenas excluídas. E nenhum dos outros tem, e eu queria que tivesse, mas não temos. Mas de resto tem até bastante coisa, então 5 estrelas pro Blu-ray também. Bom, gente, é isso.
Comentem comigo nas redes sociais, André_Nardini, todos os tópicos que eu falei aqui nesse episódio hoje. Deem suas opiniões, que eu quero saber sobre tudo, tá? Conversem comigo, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana, com outro filme da minha estante, que não vai ser da saga Crepúsculo, porque essa saga acabou. Ah, tô triste. Tchau, gente. Até lá. Tchau.